Zumbi, um dos maiores heróis negros do Brasil e cujo dia de morte é comemorado como o Dia da Consciência Negra, ordenava a captura de escravos de fazendas vizinhas para trabalharem forçados no Quilombo dos Palmares. Ele também sequestrava mulheres e executava aqueles que tentavam fugir do Quilombo. Esta informação, embora incômoda para alguns hoje, revela a complexidade do contexto histórico. É bem provável que Zumbi possuía escravos. Sabe-se pouco sobre Zumbi. Há até especulações sobre seu verdadeiro nome ser Zambi. No entanto, é certo que ele viveu no século XVII. Naquela época, possuir escravos era comum para aqueles próximos ao poder, especialmente líderes de povos de influência africana. Desde a antiguidade, humanos guerreavam, capturavam e vendiam escravos. Até o século XIX, em Angola e no Congo, de onde vieram muitos dos africanos que povoaram Palmares, os sobás utilizavam escravos em suas coortes e invadiam povoados para capturar pessoas. O sistema escravocrata começou a ruir com o iluminismo na Europa e nos Estados Unidos, baseando-se na ideia de direitos iguais para todos. Surgiram a Declaração dos Direitos da Virgínia, em 1776, e os primeiros protestos populares contra a escravidão na Inglaterra. Os abolicionistas apareceram um século após Zumbi, a 7.000 quilômetros da região onde o Quilombo dos Palmares foi construído. É difícil acreditar que, no meio das matas de Alagoas, o Umbi tivesse antecipado o espírito humanista europeu ou os ideais da Revolução Francesa. Os poucos relatos de testemunhas indicam que o Quilombo se parecia com um povoado africano, com hierarquia rígida entre reis e servos. Os moradores chamavam o lugar de Nola Janga, em referência aos reinos do Congo e de Angola, significando Novo Reino ou Novo Sobado. Ganga Zumba, tio de Zumbi e primeiro líder do Quilombo dos Palmares, provavelmente descendia de Imbangalas, guerreiros da África Centro-Ocidental. Os Imbangalas viviam em vilarejos fortificados e partiam para saques e sequestros em povoados vizinhos, recrutando garotos para transformá-los em guerreiros e capturando adultos para troca por ferramentas e armas com os europeus. Algumas mulheres conquistadas se tornavam esposas dos guerreiros. As práticas dos Imbangalas tinham o propósito de aterrorizar a população e encorajar habilidades marciais, bravura na guerra, lealdade ao líder militar e desprezo pelas relações de parentesco, afirma o historiador americano Paul Lovejoy. Essas práticas incluíam a morte de escravos antes da batalha, canibalismo e infanticídio. A dedicação a guerras e sequestros fez dos Imbangalas grandes fornecedores de escravos para a América. Lovejoy estima que 3/4 dos cerca de 1,7 milhão de escravos embarcados entre 1500 e 1700 vieram da África Centro-Ocidental, principalmente do sul do Congo. Quando a aliança com os portugueses se quebrava, os guerreiros também eram escravizados. Foi provavelmente assim que os pais ou avós de Zumbi chegaram ao Brasil. Entre os soldados que lutaram para derrubar o Quilombo de Palmares, o que mais impressionava, além da força militar dos quilombolas, era a organização política. Segundo o capitão holandês João Blair, que lutou contra o Quilombo em 1645, todos os quilombolas eram obedientes a Ganga Zumba, seu rei e senhor. Ele tinha palácio, casas para sua família, guardas e oficiais, sendo tratado com todas as honras de um rei. Os que chegavam à sua presença ajoelhavam-se e batiam palmas em sinal de respeito, chamando de majestade e obedecendo com admiração. Não há relatos de que os moradores de Palmares cometessem infanticídio ou canibalismo, mas há diversos relatos de ataques a camponeses, sequestros de homens e mulheres e vilarejos fortificados. Para obter escravos, os quilombolas realizavam pequenos ataques a povoados próximos. Os escravos que, por sua própria indústria e valor, conseguiam chegar aos Palmares, eram considerados livres, mas os escravos raptados ou trazidos à força das vilas vizinhas continuavam escravos, afirma Edson Carneiro em seu livro Quilombo dos Palmares, de 1947. No Quilombo, os moradores supostamente tinham mais liberdade do que fora dele, mas viver ali era uma decisão irreversível. Quando alguns negros fugiam, mandava-lhes crioulos no encalço e, uma vez pegados, eram mortos, de sorte que entre eles reinava o temor, descreve o capitão João Blair. Há evidências de que os palmaristas cobravam tributos, em mantimentos, dinheiro e armas, dos moradores das vilas e povoados. Quem não colaborasse poderia ter suas propriedades saqueadas, suas plantações incendiadas e seus escravos sequestrados, afirma o historiador Flávio Gomes em seu livro Palmares. Embora não possamos ter certeza absoluta de que a vida no Quilombo era exatamente assim, os vestígios e o contexto da época sugerem que sim. A imagem de Zumbi mudou significativamente nas décadas de 1950 a 1980, graças aos historiadores marxistas como Décio Freitas, Joel Rufino dos Santos e Clóvis Moura. Eles retrataram Zumbi como um líder comunista que dirigia uma sociedade igualitária.
Para esses historiadores, enquanto fora do quilombo predominava a monocultura de cana-de-açúcar, faltava comida e havia classes sociais opressoras e oprimidas. Em Palmares, não existiam tais desníveis sociais. Plantavam-se diversos alimentos, resultando em abundância de comida. Nesta bibliografia de viés marxista, há um esforço em caracterizar Palmares como a primeira luta de classes na história do Brasil, afirma a historiadora Andressa Barbosa dos Reis em um estudo de 2004. A obra do jornalista gaúcho Décio Freitas foi ainda mais criativa na elaboração da imagem de Zumbi. Em seu livro Palmares, A Guerra dos Escravos, Décio afirma ter encontrado cartas que mostram que Zumbi cresceu num convento de Alagoas, onde recebeu o nome de Francisco e aprendeu latim e português. Aos 15 anos, ele teria partido para o quilombo atendendo ao chamado do seu povo. No entanto, Décio nunca mostrou essas cartas aos historiadores que pediram para vê-las, levantando suspeitas sobre sua autenticidade. Essa mesma suspeita recaiu sobre outro livro de Décio, O Maior Crime da Terra. O historiador Cláudio Pereira Elmir procurou por 5 anos algum vestígio dos registros policiais citados por Décio, mas não encontrou nenhum. Tenho razões para acreditar que ele inventou as fontes e que pode ter feito o mesmo em outras obras, afirmou Cláudio em 2008. Mesmo assim, o nome de Francisco, inventado por Décio Freitas, consta até hoje no livro dos Heróis da Pátria da Presidência da República. A historiografia marxista também elevou Zumbi a uma posição de maior importância do que Ganga Zumba, seu antecessor. Enquanto Zumbi é lembrado como herói da resistência, Ganga Zumba é visto como traidor por ter feito um acordo de paz com os portugueses em 1678. Recebido em Recife quase como chefe de Estado, Ganga Zumba prometeu ao governador de Pernambuco mover o quilombo para um lugar mais distante e devolver os moradores que não tivessem nascido em Palmares. Em troca, os portugueses deixariam de atacar o quilombo. Os historiadores marxistas consideraram a promessa de entregar os negros uma traição, algo que Zumbi teria se recusado a cumprir. A ele, Zumbi, foram associados os valores da guerra, da coragem, do destemor e principalmente a postura de resistir continuamente às forças coloniais, conta a historiadora Andressa dos Reis. Esta visão de Freitas foi a imagem do quilombo e de Zumbi que se cristalizou nas décadas de 1980 e 1990. Os poucos documentos do período não são bastante para dizer que Zumbi agiu diferente de Ganga Zumba e foi mesmo contra o acordo de paz. Se foi, pode ter agido contra o próprio quilombo, provocando sua destruição. Acordos entre comunidades negras e os europeus eram comuns na América Latina, e nem sempre os quilombolas cumpriram a promessa de devolver escravos. No Suriname, o quilombo dos negros chamado Saramacais respeitou o acordo de paz com os holandeses. Esse grupo, que o historiador americano Richard Price considera a experiência mais extraordinária de quilombos no Novo Mundo, conseguiu manter o povoado protegido dos ataques europeus. Tem hoje 55 mil habitantes. Em 1685, na tentativa de fazer um acordo de paz com o quilombo, o rei de Portugal mandou uma mensagem para Zumbi. Um trecho: convido-vos a assistir em qualquer instância que vos convier, com vossa mulher e vossos filhos, e todos os vossos capitães, livres de qualquer cativeiro ou sujeição, como meus leais e fiéis súditos, sob minha real proteção. Hoje em dia relacionamos negros e escravos porque a escravidão africana foi a última. Essa relação tem uma história muito recente. Houve um tempo em que escravos lembravam brancos de olhos azuis. A própria palavra escravo vem de eslavos, os povos do leste europeu constantemente submetidos à vontade de germanos e romanos bizantinos na Alta Idade Média. Brancos europeus também foram escravizados por africanos. Entre 1500 e 1800, os reinos árabes do norte da África capturaram de 1 milhão a 1.250.000 escravos brancos, a maioria deles do litoral do Mediterrâneo, segundo um estudo do historiador americano Robert Davis, autor do livro Christian Slaves, Escravos Cristãos, Senhores Muçulmanos. Escravidão branca no Mediterrâneo, na costa da Berbéria e na Itália, de 1500 a 1800.